Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, devem chegar a um acordo sobre as emendas parlamentares. Há uma pressão para que o Pacheco passe a cobrar do STF uma resolução sobre o tema. A Corte suspendeu o pagamento das verbas parlamentares por falta de transparência. Para os congressistas, as emendas são fundamentais para os seus projetos políticos, claro. Muito bem. Vamos começar aqui, então, com o Ricardo Rous. Ricardo Rous, a gente viu que as emendas são tão fundamentais que o Centrão reelegeu praticamente todos os prefeitos. Foi uma vitória, uns dizem do centro, outros dizem do Centrão. Eu digo das emendas parlamentares. Agora, Ricardo Rous, eu critico, muitas vezes, em vários artigos no site Consultor Jurídico, vivo criticando quando o Supremo Tribunal Federal sai da atividade de controle técnico e começa a fazer prevalecer a sua vontade política sobre determinados temas. Neste caso, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está sendo absolutamente técnico. Como é que dinheiro público, eu ia te perguntar para você, dinheiro público que deve seguir o princípio do artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade, da transparência, da moralidade. Você vai mandar uma emenda parlamentar, você não sabe para quem vai, como é que vai gastar e quem mandou. O que você está achando dessa questão? Não é possível, hein? Mas eu já estou dando opinião demais, eu quero te ouvir, pô. Capês, eu acho que o modelo que nós temos hoje de emendas parlamentares são um grande câncer no nosso sistema de governo atual. Para mim, lá atrás, quando tínhamos apenas as emendas individuais, era aceitável uma participação ali dos parlamentares. Hoje não, hoje virou uma grande bagunça, a emenda PIX, tinha orçamento secreto, a emenda de bancada, continuam as emendas individuais. Hoje um parlamentar, um deputado federal, um senador, tem aí próximo de 35 milhões de reais para ele emendar no orçamento, para dizer para onde vai esse dinheiro público. Não é função do legislativo, na minha opinião, executar orçamento. O que dá aí ao parlamentar um poder imenso ali de destinar um dinheiro para uma cidadezinha pequena e depois ter o prefeito apoiando na candidatura dele, ou para uma ONG, ou para um projeto, enfim. Aí vira essa bagunça imensa que nós estamos vendo com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que eu também entendo ser assertiva neste caso das emendas. Para mim, não deveria ter as emendas como tem. Mas já que estamos nessa balbúrdia toda de emendas parlamentares, que o Supremo faça, de fato, esse papel de que a gente tenha transparência no destino dos recursos públicos da melhor maneira possível. José Milagre, que loucura. Eu tô achando, olha, às vezes tem umas coisas que o Congresso Nacional defende que a gente fica abismado. Nós somos da área jurídica, né? Abismado. Sem dúvida, eu vejo também, como o Rosco bem colocou, que é preciso, nesse ponto, o STF, em especial o ministro Flávio Dino, que está atuando especificamente nesse caso, foi bem pontual, bem preciso. Assim como eu tenho minhas ressalvas em relação a fundo partidário, também tenho minhas ressalvas em relação a emendas parlamentares. É uma grande fonte de retroalimentação dos próprios parlamentares e não precisa ser gênio para saber isso. Isso é realidade, todos nós sabemos. E, logicamente, que nessa ferida ninguém toca. O ministro suspendeu as emendas impositivas, emenda um recurso da União que, via deputado, chega na sua cidade, no seu estado, só que nós temos dois tipos de emendas. Nós temos as emendas de comissão, que ficaram famosas pelo orçamento secreto, aquelas em que você não dá destinação, não precisa especificar os fins, ou seja, não existe nenhuma regra em relação a isso, e o ministro está buscando regulamentar isso, para que os deputados digam o direcionamento, para que os deputados digam quem vai ser beneficiado, e as emendas PIX, que são aquelas que saem do dinheiro da União, do cofre da União e vai direto para as prefeituras. E o pior, as prefeituras podem gastar como quer. O que acontece? Ele pega a emenda PIX e manda para custeio, paga a folha de pagamento e não para investimento. E o que o STF quer é criar regras, transparência e que isso seja priorizado nas cidades para investimentos e não custeio. Correndo rapidamente, o Senado já está trabalhando na LDO, diz que é para atender as regras do STF, mas eles querem resolver 2024. Ou seja, de um lado ou de outro, essa pressão do STF é benéfica para a transparência e para a gente acrescentar um pouquinho mais de moralidade nesse recurso que, infelizmente, nós sabemos, muitas vezes é desviado. Pois é, o Henrique Kriegner, agora eles querem, brigando com o STF, querem rever as decisões do STF, mas no pano de fundo,
isso que desanima. O pano de fundo dessa briga não é pela defesa da liberdade de expressão, para que os poderes estejam dentro das suas funções típicas, conforme previsto na Constituição. É por causa de emenda parlamentar. Esse é o cenário que a gente tem no nosso Congresso Nacional, Capês. É realmente triste e é importante todo mundo que está assistindo a gente saber também que as emendas, elas são as pessoas, os mandatários, né, uma vez quando assumem, muitos, né, já é de praxe comum, já começa a trazer ali o seu compromisso logo no início do mandato. Então, eles estão nessa pressa, justamente que a gente está passando agora esse período eleitoral em que não era possível fazer pagamentos, né, o período defeso aí, que não era possível liberar esses pagamentos, agora está chegando ao fim e uma vez chegando ao fim, eles querem que esse dinheiro já seja liberado para que então, como foi bem colocado aqui, o apoio venha também, né? Venha isso em troca de apoio em preparação para as eleições de 2026. É o famoso toma lá da cá que o Congresso também faz. Muitas vezes critica o governo federal, mas é a moeda de troca aí do nosso Congresso. É triste, mas é aquela conversa que a gente já teve aqui algumas vezes. É mais difícil você tirar o doce da mão da criança do que não dar, né, o doce em primeiro lugar. Era melhor não ter dado, mas agora que deu, essa criança grande e sedenta aí por doces, como é o nosso Congresso Nacional, vai querer agora o braço, que é a mão, que é a perna, que é todas, e vai puxando até não conseguir. Então, já tivemos as emendas, agora teve a emenda PIX, isso aí já foi mudado, e aí então agora vem o STF tentando trazer um pouco mais de transparência, ordem e até moralidade para esse processo. Tomara que consiga, mas ainda a gente precisa sempre lembrar que nós precisamos mesmo de uma reforma política no nosso país. É verdade. Luana Tavares, como é que você vê toda essa questão? Que discussão tudo é com interesses políticos, político-eleitorais ou eleitoreiros, e fica essa briga toda aqui, queremos enviar emenda parlamentar. Se não der emenda parlamentar, eu não voto. Mas você não pediu voto à população, você foi eleito, não foi para votar, para exercer a sua função, independentemente de remuneração nas suas bases eleitorais com emenda parlamentar ou não. Negociação política é normal, mas tudo tem um limite. Agora, que querer fazer emenda parlamentar, Luana, sem identificação de nome ou destino? É feio, né, Capês? É muito feio a gente ver essa postura do Congresso Nacional, especialmente porque fica evidente essa queda de braço entre o Congresso, o Judiciário, em relação à prerrogativa ali, né, de se obrigar a bloquear esses valores para que se sejam criadas regras e depois aí uma postura de revelia, né, de vingança em relação à limitação dos poderes. Então, fica muito claro para nós todos aqui acompanhando o que está acontecendo. E eu queria só lembrar para as pessoas que estão nos acompanhando de onde essas emendas especiais vieram, e eu sou terminantemente contrária a elas, porque nós já temos no nosso orçamento público a prerrogativa de que o Congresso Nacional ele participe da destinação de 2% do orçamento da União, de acordo com os seus redutos eleitorais, as suas bases, né, para apontar ali as necessidades. E isso é uma prerrogativa constitucional, uma prerrogativa de participação, de equilíbrio aí na destinação do orçamento, que ela faz todo sentido na teoria, e isso funciona em outros países também. Porém, aqui no Brasil, como em muitas outras áreas, a nossa cultura política, que é muito fisiológica, ela acaba direcionando esses mecanismos que são de participação, de compartilhamento dessa responsabilidade orçamentária para uma direção que é totalmente contrária, que é dos interesses pessoais. Essas emendas de transferência especial, elas surgiram e são uma característica, né, da época da pandemia, quando a gente precisava que essas emendas chegassem rapidamente às prefeituras, os valores chegassem ali para apoio às diversas ações que foram implementadas de modo emergencial e que, se tivessem que passar por todo o processo burocrático, resultaria ali, no final das contas, em mais vidas perdidas. Então, aquilo ali, obviamente, foi um momento que tinha essa urgência, que tinha essa necessidade. Porém, a gente se acostuma com aquilo que é bom e, infelizmente, o nosso Congresso se acostumou e pede que, dentre as emendas individuais, a gente tem 3 categorias: emendas individuais, emendas de bancada e emendas de comissão, que essas emendas PIX que estão dentro da categoria de emendas individuais, elas continuem sendo feitas de forma direta, sem passar ali por uma prestação de contas. Teve uma reunião, acho que as pessoas que acompanham aqui vão lembrar, teve uma reunião lá atrás, no mês de agosto,
onde o STF e os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram, criaram ali as regras, inclusive dizendo que a prestação de contas vai ter que ser feita e que essas emendas, elas têm que estar, essas emendas de transferência especial, elas têm que estar atreladas a obras inacabadas ou a urgências ali em acordo com o executivo, né? Essa é uma forma também do legislativo operar politicamente e de garantir o seu retorno, né, para os eleitores, para suas bases. Então, obviamente, isso é mais poder para o Congresso. O que acontece é que elas não deveriam existir, porque você já tem ali outras modalidades que naturalmente cumprem o rito, cumprem aquilo que você colocou aqui, que constitucionalmente é obrigação dos nossos legisladores. Então, não teria a necessidade de se criar, de se manter essa modalidade de emendas. Isso é realmente lamentável. E lamentável que a gente não parta do princípio da sua necessidade, sim, acabe entendendo que isso é um novo benefício que os parlamentares receberam e agora virou uma moeda de negociação nova. E enquanto nesta bolha de Brasília há disputa de poderes, de briga, de emenda parlamentar, de quem manda mais, quando se fala de Elon Musk, manifestação das pessoas na internet ou não, que são as prioridades do país, o déficit fiscal se aprofunda cada vez mais e as organizações criminosas dominam o país.